Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar uma atualizada na nossa análise de Ambipar, que eu já tinha trazido ela no canal já faz algum tempinho. Como ela não está fazendo nada muito relevante, eu acabei deixando ela para fazer uma atualização agora e vamos ver se a gente pode encontrar aí mais algum sinal de reversão, ou se provável vai falhar esse fundo. E agora vamos dar uma olhada para ver o que a gente pode esperar das ações da Ambipar. Beleza? A gente tem aqui no semanal essa LTB que eu já deixei traçada aqui, tá? A gente tem também esses fundos aqui e esse falso rompimento nessa região, tá? Então, esse foi um sinal que me deixou bem altista na ação da Ambipar, por isso que eu achei que valia a pena comprar. E aí a gente tinha também essa aqui, que é esse candle, que foi o candle de volume mais elevado, que foi o que me chamou para ação justamente no semanal. A gente tem aqui, ó, esse aqui do dia da semana do dia 15 de maio, que é o guia aqui da minha operação, tá? Então, a entrada que eu fiz foi baseada justamente nesse falso rompimento e validado por esse alto volume que está aqui, tá? No semanal a gente tem só essas duas informações, essa LTB, e a gente tem esse falso rompimento do semanal, e agora vamos procurar no diário se a gente acha alguma informação mais relevante para a nossa operação, tá? A gente tem aqui, pode ver o volume, que eu já tinha deixado marcado, mas eu vou marcar aqui o diário, que eu entrei justamente foi no rompimento dessa barra, quando ele abriu com o gap, e aí no dia seguinte ele rompeu. Ele engolfou essa barra. Aqui eu fiz a minha compra, o stop estava bem interessante, ó, de 8%, e o stop técnico mais garantido seria aqui abaixo dos 13, tá? O meu stop eu deixei aqui embaixo. E eu fiz uma compra, a compra até relativamente alta, justamente esperando essa confirmação que esse seria o nosso pivô do diário, para a gente ir lá testar essa LTB e até de repente romper e faria que os preços subissem bem mais, tá? Mas como a gente pode ver, a bolsa subiu bastante e a ação continua andando de lado, então isso já me acendeu um sinal amarelo. A gente tem aqui, ó, o volume de negociação que ficou para baixo, ficou para cima, perdão, aqui nos R$ 20 mais ou menos, tá? Então eu fiz uma redução da minha posição justamente nessa região, quando o Ibovespa estava fazendo um provável topo, aqui por volta dos 20,50 eu reduzi a minha posição pela metade, então eu ainda saí com um lucrinho micharia aí. A gente pegar daqui até aqui, dá 3%, tá? E fiquei comprado no resto, tá? Porque eu ainda tenho essa região aqui como validação da operação e a gente vê que ele ainda tá nessa região de acumulação. Na verdade, eu só reduzi minha posição porque como eu esperava uma correção do Ibovespa, eu ia tentar ver o que ele ia fazer de movimentos e de repente eu conseguia comprar mais embaixo e não arriscava tanto o meu capital. Então, o que eu espero aqui para a semana? Se a gente não perder essa região aqui de baixo, beleza. Continua a tendência de alta aí para reversão. Isso aqui seria um grande fundo que a ação está fazendo. E agora a gente está vendo ele vir testar o limite desse volume aqui e desses fundos. Então ele chegando aqui de novo, é o momento para ficar de olho justamente para ver se ele vai fraquejar aqui, não vai ter força vendedora o suficiente e vai começar a reverter a ação de volta para a subida, tá? Então a minha estratégia aqui é a seguinte, eu estou aguardando, eu vou deixar ele testar aqui esse candle. Se ele romper essa região aqui dos 20,75, eu vou comprar de novo, tá? Daqui até aqui em cima já dá uma alta de 8%, é uma altinha considerável, mas como as minhas operações são para longo prazo e com um risco-retorno muito grande, às vezes a gente acaba tendo que comprar um pouquinho depois. Mas aqui, enquanto ele não perder essa região aqui, eu acredito que a gente vai ter uma tendência de corrigir essa queda toda aqui do semanal, inclusive com o potencial aí de a gente romper essa reta, essa LTB, e ter um movimento até mais forte da ação, tá? Se a gente puxar aqui uma retraçãozinha dessa queda, considerando isso aqui um fundo, a gente poderia ver as ações chegando sem muita dificuldade aqui nos R$ 35, tá? Ou até mesmo aqui nessa região maior de acumulação aqui nos 40. Então é uma alta considerável daqui do fundo até esse topo 80 e 116%.
Então não é de se jogar fora. Uma operação com risco-retorno desse tamanho. E a gente vê que o stop aqui estaria do preço que ele está hoje, daria 12%. E do preço que está projetada a minha entrada, daria 20%. Então ainda é um risco-retorno muito bom. E é claro que se no diário ele, ou até no intraday, ele der algum sinal de reversão, a gente já poderia pensar aí em fazer uma entrada. Então, a minha estratégia segue aqui, ó, a gente pode ver até no diário, ó. Vou botar aqui, ó, o que eu faria se eu fosse o que eu irei fazer, na verdade, né? A gente vê que tá tendo essa acumulaçãozinha aqui. Se falhar aqui, a gente vê ela superar essa região aqui, eu já vou até me posicionar um pouquinho mais. E no superar essa região aqui dos 20, eu entro mais um pouco. Porque aí ele pode estar justamente validando essa região aqui. E a gente pode voltar aí com violência os preços para cima e fazer essa reversão que eu aguardo pelo menos pro médio prazo, tá? Então as ações da Ambipar aí estão bem interessantes. A gente pode ver que tem um potencial muito grande. Então, quem tá ligado aí nas análises do canal, eu já tinha indicado ela várias vezes. Quem não tá inscrito aí já se inscreve, ativa as notificações para não perder as análises que eu tô mandando aí e também para me dar uma força para chegar nos 500 inscritos essa semana. Beleza? Mas a gente tá com um potencial aqui bom ainda. Isso aqui é uma grande acumulação, se isso aqui der um sinal de reversão e que a gente vá romper para cima, vai ter bastante força aí no movimento e a gente vai ter um potencial de ganho aí bem elevado. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise aí para Ambipar. Não esqueça de se inscrever aí, ativar as notificações para não ficar por de fora aí do que eu trago sempre para vocês aí, o melhor que eu encontro do mercado para ajudar nos estudos, beleza? Valeu!